anos apenas, tá bom? Tem o trabalho infantil ali. Se você ainda não levou, até 3 anos tem a salinha ali para você. Esses últimos dias foram intensos, inclusive estou há 2 semanas, né, sem pregar aqui, então eu trago o abraço de 2 igrejas. Eu estive no domingo retrasado na Igreja Batista do Bela Vista, fui lá com o Bruno no domingo e tive a alegria de ir com alguns homens corajosos e destemidos no congresso de homens lá, então alguns homens foram, e eu preguei sábado e domingo, e no final de semana passado eu estava em Codó, né? Eu conheço poucas cidades no Maranhão, mas as que eu conheço eu até que volto bastante lá. Estive com os irmãos da primeira Igreja Batista de Codó, pastor Denis, mandando um grande abraço à igreja. Para quem não estava aqui, não lembra, a Igreja Batista de Codó já foi parceira aqui da Memorial na plantação de uma igreja, né, uma congregação, e eles foram parceiros aí da Memorial, e foi muito bom estar com eles lá. Trago esse abraço aqui da Igreja de Codó aos irmãos, né? E os irmãos viram que eu estou tão bem que eu troquei Darlan por Martim, né? Então, esses últimos dias foram muito intensos, porque realizar o que foi realizado hoje, o passeio, gerou aí alguns momentos incansáveis. E o Martim tem sido uma dessas pessoas, e nos últimos dias eu falei tanto o nome dele que meio que impregnou. Eu estou o tempo todo aqui falando, mas quero aí agradecer, né, a todos que foram. Eu estou duplamente surpreso na hora que minha irmã, em especial, acompanhar, assistir essa pregação, ela vai dar risada, porque lá de casa eu não sou conhecido como aquele que está sempre com a fé lá em cima, né? Eu, às vezes, sou meio pessimista com algumas coisas. E estou duplamente surpreso. Tivemos mais de 200 pessoas hoje de manhã, né? Foi muito bom. E eu confesso que eu não esperava nem metade das pessoas que aqui estão. Alguns estão olhando para mim agora, tá vendo? Né? Continuo com a mesma opinião, mas surpreso pelos irmãos que aqui estão, porque eu realmente não imaginava ter tantos irmãos aqui esta noite, depois de um dia intenso, né? Muito intenso. Alguns jogaram vôlei a mais de 50 graus, enquanto outros comiam. Depois se juntaram aos que comiam. Depois outros foram dormir e alguns continuaram comendo. E depois todo mundo se juntou comendo e alguns continuaram comendo. Então, eu pratiquei esporte hoje de manhã, tá bom? O inimigo tentou me derrubou, né, Getúlio? Caí da rede hoje. Gente, tanta coisa aconteceu, mas estamos aqui contando a vitória. Foi muito, muito bom. E glória a Deus, porque nós estamos vendo, literalmente, e brincadeiras à parte, tenho certeza que os irmãos estão observando o mover de Deus, o agir de Deus, como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem nos abençoado. Glória a Deus por isso. Ótimo domingo. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel. Eu estou voltando, irmãos, eu estou pregando de fato aqui uma série de Davi, então vai até o final da vida de Davi. Os irmãos que já enjoaram, calma, ainda tem muita coisa boa para aprender, mas já vou dar aqui um spoiler, ele já passou da metade da vida aqui no ponto que a gente está, então não tem mais muitas mensagens, mas estamos seguindo a vida de Davi. Agora em 2 Samuel, capítulo 11, esse capítulo é um capítulo pesado. Esse é um capítulo onde nós vamos ver um personagem que não tinha aparecido até esse momento. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, nós temos o seguinte. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que trouxessem, e teve relações com ela.
Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para dizer-lhe: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe, o exército, e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. 17. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto junto com muitos soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabia que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhes: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguimos de volta até o portão da cidade, os arqueiros do alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente, conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminando o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma das esposas e deu luz a um filho. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Muito bem. Como eu disse, estamos diante de um personagem que praticamente não havia aparecido na narrativa. Esse é um dos capítulos mais pesados da história de Davi. Até este momento, Davi é um verdadeiro fenômeno. Davi já está no trono há um certo tempo. Nós temos aqui mais ou menos 20 anos do Davi que assumiu a coroa. Nós temos um período de 20 anos onde Davi, de maneira quase que inacreditável, não erra. Nós vimos, inclusive, da última vez que preguei, e sempre aviso aqui, você que perdeu alguma das mensagens da série sobre Davi, é só olhar lá no YouTube, elas estão ali devidamente catalogadas. E da última vez que nós vimos Davi, ele está agindo de maneira impressionante. Ele está chamando o filho de seu grande amigo Jonatas, chamado Mefibosete, para restituir a ele tudo que ele havia perdido. Uma das mais bonitas analogias da graça de Deus no Antigo Testamento é feita por Davi. Davi está então reinando com muita sabedoria. Davi está pacificando e conquistando novos territórios. O reino está expandido. Davi está escrevendo salmos. Davi é aquele que está fazendo tudo certo. Aí chegamos em um Davi já por volta de seus 50 anos. E o texto abre de maneira muito
despretensiosamente verdadeiro. O texto abre com a declaração: no tempo, ou dependendo da sua versão, no começo do ano, época em que os reis estavam ou deviam ir à guerra. O texto abre dizendo que na época em que os reis deveriam estar fazendo algo, Davi não está. Davi está em casa. E essa escolha de Davi, talvez por fruto de um período de paz, talvez por fruto de um coração que agora, por mais que esteja próximo do Senhor, é um coração talvez mais convencido. Com tanto tempo fazendo a coisa certa, talvez nem ele acreditasse que pudesse errar. Davi está literalmente no lugar errado, na hora errada, quando a coisa mais terrível que ele poderia fazer aconteceu. Uma das coisas que a gente observa no texto bíblico, inclusive estudando os personagens, e eu quero deixar bem claro algo importante de se lembrar: a Bíblia não retrata histórias ao acaso. A Bíblia não está apenas contando histórias para que a gente tenha conteúdo para as crianças, ou para que seja um livro mais um livro com mais páginas, ou um livro mais conhecido. A Bíblia nos apresenta histórias que são fundamentais para que possamos entender o que fazer e como proceder, ou o que não fazer e como não proceder. Não é porque está registrado na Bíblia que está certo. A Bíblia nos mostra momentos bons e momentos ruins. Nós já vimos coisas incríveis que Davi fez. Mas uma das coisas mais sorrateiras e mais destrutivas que existe, e a gente aprende na história bíblica, chama-se pecado. O pecado nem sempre é uma bomba destruidora de 5 segundos, em que de repente jogou, pá, explodiu e as coisas se acabaram. O pecado, na maioria das vezes, é sorrateiro, silencioso e destruidor. Davi não simplesmente acordou um dia e estava fraco na fé e caiu. Davi passou por muito tempo construindo uma situação que chegou no ápice. Então a gente precisa entender onde foi que Davi começou a perder a mão. Tem um texto muito interessante, lá de Deuteronômio. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio foi escrito por Moisés, então é um texto bem antigo. Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Olha o que Deus fala ao povo. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir entre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração, e também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Nós temos aqui Deus falando muito antes do povo entrar na terra. Deus avisando o que o povo deveria fazer. É interessante observarmos que mesmo personagens importantes, heróis na fé, às vezes desconheciam o que Deus havia colocado. Nós vamos ter Jesus nos alertando no Novo Testamento várias vezes que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. As Escrituras estão aqui para que nós possamos entender. É um grande aviso, um grande alerta de Deus a respeito do que devemos fazer na nossa vida. Deus já havia dito, e nem Samuel lembrava desse texto, porque quando o povo pede um rei, Samuel fica triste.
E Deus deixa bem claro, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Deus já havia dito que em algum momento o povo ia pedir o rei. E Deus faz as especificações. E tem 3 conselhos aqui, 3 ações que o rei não deveria fazer. O rei não deveria acumular, nem se preocupar em ter cavalos. O que é que significa cavalo no contexto do Antigo Testamento? Força, poderio, militar. Tanto é que o Egito era o império mais poderoso da época. Era o maior exército. E o Egito era famoso por suas bigas. Era famoso pela maneira como eles tinham muitos cavalos. Inclusive tem um texto muito conhecido. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Né? Já viram esse texto? Tem até música em cima desse texto. Cavalos era uma questão de segurança, de poderio. O rei não deveria focar nisso. O rei não deveria juntar para si dinheiro. O rei não deveria focar na sua própria riqueza. E o rei não deveria ter ou acumular mulheres. Nós precisamos entender que Deus estabelece princípios, não porque Ele quer fazer da nossa vida uma vida mais chata. Deus não coloca mandamentos simplesmente pelo seu prazer em contrariar o instinto humano. Deus coloca mandamentos por saber que quebrar os mandamentos traz prejuízo para nós. Davi não teve nenhum problema em 2 áreas. Davi não teve nenhum problema em ficar preocupado em ter o seu grande e poderoso exército. Davi não foi alguém apegado ao ouro, mas quando a gente entra nessa questão de mulher, Davi teve problema. Nós descobrimos isso, inclusive, em 2 Samuel lá atrás. 2 Samuel, capítulo 5, no versículo 13, diz: depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposa, e gerou mais filhos e filhas. Ele ainda não era nem rei do povo todo, ele estava em Hebrom, ele já tinha mulheres, esposas e concubinas. Davi tinha um desvio muito sério nessa questão com mulher. O pecado não é algo que vem de uma hora para outra. Nós vamos abrindo concessões. Davi foi abrindo e dando vazão ao seu instinto. E Davi foi juntando e se relacionando e tendo mulheres. E isso foi pervertendo o seu coração. E aqui eu quero deixar bem claro, não é uma questão de ser um texto machista, para que alguém diga, quer dizer que é a mulher, não tem jeito. Não. O problema não são as mulheres, o problema é Davi. Deus institui um princípio e um padrão no Éden. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. Deus criou o homem, e um dos versículos mais bonitos, eu até brinquei com os homens esses dias, um dos versículos mais bonitos da Bíblia deixa bem claro que Deus viu que o homem estava só, e ele percebeu que não era bom. Você que é homem, dê um glória a Deus agora. A glória a Deus, agradece, porque homem sozinho não presta. A gente fica perdidinho, não sabe fazer nada. Se você estiver zangado, você não se zanga comigo não, que você sabe que é verdade. Mas homem com mulher demais também não dá certo. Agora as mulheres que deram glória a Deus, né? Agora as mulheres que falaram glória a Deus. É por isso que Deus fez perfeito, é um homem e uma mulher. Ponto. Em algum momento isso foi se perdendo e Davi se perdeu. Porque você percebe, essa é uma questão do ser humano, e não importa agora a área. Não importa a área. O que o pecado faz é nos criar o desejo de ter mais. Não importa a área. Se o teu problema é na questão da autossuficiência e da segurança, você cada vez mais vai querer se sentir poderoso, porque você quer se sentir como aquele que comanda, e isso não tem freio. Não importa onde você chegue, o seu coração sempre vai dizer que você precisa de mais. Se o seu problema é na área financeira, não importa quanto você ganha, você sempre vai querer mais.
Se o problema é na questão de afetividade, não importa quantas mulheres passem pela vida do homem, ele sempre vai querer mais. É isso que o pecado faz. Aí nós temos um rei que até agora não fez nada errado. E aí a gente entra em outra questão que às vezes a gente interpreta de maneira equivocada. O momento mais perigoso de um homem, agora eu estou falando em geral, o momento mais perigoso que nós podemos passar na nossa vida não são os momentos de luta e tribulação. Porque nos momentos difíceis, de luta, de tribulação, a gente está colado no Senhor. Quando a gente passa por situações extremas de dificuldade, de decepção, de desilusão, a gente bota o joelho no chão. Porque a gente entende que precisa de Deus. Então o momento mais, não estou dizendo o melhor nem o pior, eu estou falando de perigo. O momento mais perigoso da sua vida não é o momento de derrota, de tristeza. O momento mais perigoso da sua vida é o momento de sucesso, de calmaria, de tranquilidade. Nossa, pastor, que é isso? Eu venho aqui para ter uma palavra de consolo, eu quero sair daqui fortificado e abençoado. O senhor fala uma coisa dessa? Falo. Porque é no momento em que as coisas estão acontecendo que a gente relaxa. É no momento em que as coisas parecem estar dando certo que a gente entende que pode dar aquela relaxadinha a mais. Uma das coisas mais comuns de observar são pessoas que estão ali procurando e buscando, quer campanha, roda de igreja em igreja, está ali desesperado, preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou ficar aqui, né? Só saio quando o Senhor me curar, né? Me abençoar. E a pessoa está na bênção, está buscando. Mas quando a bênção vem, aí a pessoa já não está tão perto. Aí a pessoa já está ali mais tranquila, ela não precisa estar em todo culto. Aí a pessoa começa a olhar e pensar assim, eu preciso cuidar da minha vida também, né? Quando você começar a olhar para você e dizer, eu preciso pensar mais em mim, você está com um problema na sua vida. Toda vez que a gente cede ou cai na tentação de entender que precisamos pensar mais em nós mesmos, a gente tem um problema. Porque o que a gente vê na Bíblia é que a nossa busca é olhar para quem? Para o Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que largar a sua vida, mas as indicações do texto bíblico são sempre essas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? E o que é as demais? Tudo que não é o Senhor. Simples assim. Buscai primeiro o reino de Deus. A gente vive uma época muito perigosa, porque os discursos, eles parecem muito bonitos. São discursos que elevam o nosso ego, é verdade. A gente está num mundo aí meio complicado, eu ando vendo aí algumas coisas e observando, e a gente vê alguns discursos que as pessoas usam os termos, né? Usa termo bíblico, usa termo bonito. E a gente vai naquela, é verdade mesmo, eu tenho que prosperar. Pega o código. Quem está acompanhando sabe. A gente precisa tomar cuidado, porque o código que a gente tem que pegar é a Bíblia. É o Senhor que vai literalmente destravando o nosso coração. Então, quando a gente começa a dar aquela tranquilizada, eu não preciso estar lá, eu não tem versículo nenhum que diz que eu tenho que estar na Bíblia amanhã, tarde e noite. Se você já olhou para o seu filho e disse, vai levar a cama para a igreja, louve a Deus pela vida do seu filho. Porque é melhor ele querer levar a cama para a igreja do que não querer dormir na cama da sua casa. Davi cedeu. Davi se sente o rei todo-poderoso. E a história de Davi aqui fica parecida com todas as outras coisas. Davi não era para estar em casa, o texto diz, no tempo em que os reis deviam estar na guerra. Davi era um rei. Onde é que Davi tinha que estar? Na guerra. Não quer estar na guerra, faz acordo de paz.
Ele não era para estar no palácio. Davi está em casa, dormindo. E aí Davi levanta. E a história, ela traz nuances, né? Davi está ali, de boa, acordou, tranquilo, vai passear pelo seu terraço. E aí ele está passeando no terraço e ele vê uma cena desconcertante. Ele está vendo uma bela mulher tomando banho. O que a gente acompanha nessa narrativa é exatamente igual a todos os outros momentos de queda de qualquer personagem. Davi olha, Davi se agrada, Davi deseja e Davi pega. É isso que aconteceu com Eva. Ela olha para o fruto. O fruto parece agradável, desejável. Ela pega o fruto e ela consome o fruto. Quando eu disse que não importa a área, eu quero dizer que não importa mesmo, mas é assim que acontece. Seja qual for a área onde você tem fraqueza, é assim, a gente olha, aquilo chama atenção, aquilo atrai. E ao atrair, a gente começa a sentir um desejo incontrolável. E aí a gente se apropria. Foi isso que aconteceu também com Acã. Um personagem que a gente viu há um tempo atrás, que estava ali no meio do povo, que entrou por Jericó, onde Deus tinha dito, não peguem nada. Aí ele olha ali e vê uma capa muito bonita. Ele gosta daquela capa. Ele vê uma pilha de ouro. Quem é que não vai achar ouro bonito? Ele deseja aquilo e ele pega e esconde na sua tenda. Davi passa por isso. Mas esse texto aqui também nos dá um outro alerta, porque aqui tem que abrir um parênteses. Nós temos uma questão aqui. Nós temos uma mulher que se exibe. Ai, lá vem o pastor com esse papo machista. Se você é alguém que acha que o pecado está no olho de quem vê, você tem um problema. Porque quando nós instigamos, quando nós geramos desejo no outro, nós também somos responsáveis. A gente olha a narrativa, a gente vê algumas coisas e percebe. Não dá para dizer que a culpa foi só dela. Ou você acha que ela não sabia que na casa dela, que do lado da casa dela, tinha um terraço que alguém poderia vê-la? Precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia fala muito, principalmente, e a gente fala com a questão dos jovens, que é a questão de gerar no outro um desejo que não pode ser consumido. Isso na relação do namoro é seríssimo. Alguns falam, são jogos de sedução. Nome bonito para dizer, é pecado. Você que namora e já sabe como é que você deixa seu namorado e sua namorada desesperados e você está pecando. Porque você está provocando no outro algo que não pode ser realizado. Você também peca. E num tempo em que vivemos à base da imagem, preste muita atenção no que você instiga. Eu estou falando agora na questão feminina porque é uma questão mais aberta nesse sentido. A mulher normalmente não é instigada pelo que ela vê. Graças a Deus por isso, né, homens? Amém, glória a Deus. É por isso que a gente tem esposa e esposa bonita, porque a mulher não está preocupada com o que está vendo. A mulher está preocupada que nem Deus. É com o exterior, né? É com o interior. Exterior não, misericórdia. Né? A mulher, o que pega, o que faz e convence é o que ela ouve. É por isso que a serpente fala com Eva. É aqui. Você que é jovem, adolescente e não sabia, então se prepara, aprende a falar, pelo amor de Deus. Tenha conteúdo. Não fica aí achando que só academia vai te dar uma namorada, um namorado. Não vai. Se você não tiver o que falar, não vai.
Deus sabe como as coisas foram feitas, é Ele que criou. Então essa questão física, ela deve sim ser observada. Ela sabia que tinha um terraço ali. Ela sabia que o rei podia estar lá, porque as pessoas sabiam quando o rei estava e quando o rei não estava. O texto não narra nenhuma surpresa, o texto não narra ela relutando, ela está aqui no meio. Preste muita atenção ao que você gera. O que você gera no coração alheio. O que é que você está fazendo? Para que você também não peque juntamente com o outro. Não fica aí achando que só peca quem olhar, não, viu? Presta muita atenção. Lá no Novo Testamento, inclusive, a igreja vai ser alertada, aconselhada e recebendo literalmente ordens sobre isso, que precisamos fugir da aparência do mal, precisamos nos preocupar com o que somos, com o que parecemos. Então nós temos aqui a tempestade perfeita. O sucesso que foi gerado porque Davi fez tudo certo. O sucesso foi gerando em Davi um afastamento constante e discreto de Deus, porque o coração de Davi foi entendendo que ele poderia fazer o que quisesse. E aí a gente entra da metade do capítulo para frente numa ascendente, o carro desgoverna e é um tiro no pé atrás do outro. Quando nós estamos de fato com o nosso coração distanciado de Deus, a gente fica cego e a gente não percebe o que faz. Davi começou a bolar planos mirabolantes, ideias que pareciam geniais. Queridos, quando nós estamos diante de uma situação de pecado, quando nós estamos em pecado, nós temos duas alternativas, apenas. Ou a gente rasga, confessa, se arrepende e resolve, ou a gente fica criando planos e planos e planos e planos, e a gente entra no que a Bíblia vai dizer num outro momento com Salomão, que um abismo procura ou puxa outro abismo. Por causa de um problema, Davi começa a atrair uma sequência enorme de problemas. Davi poderia ter imediatamente se arrependido, confessado o seu pecado, deixado Deus tratar e seguir em frente. Mas Davi começa, e agora? Como é que eu resolvo? E percebam, o problema foi diagnosticado não quando o ato aconteceu. Davi seguiu sua vida normalmente. Mas passou um tempo, a mulher ficou grávida. E aí Davi começou a pensar, o que eu faço? Davi faz algo até inteligente. Os homens estão na guerra há meses. A Bíblia diz que a mulher de Urias era uma bela mulher. Vou trazer o homem para cá. O homem vai para casa. Tem uma noite de refrigério. O filho é dele. Provavelmente isso ia dar problema lá na frente, porque o menino ia nascer ruivo. Como é que ia explicar um negócio desse? A Bíblia diz que Davi era ruivo. A gente não sabe muito de Urias. Mas se Urias não fosse ruivo, provavelmente ia ter um problema. Essas coisas acontecem. Às vezes, a questão genética, né, traz alguns traços não necessariamente seus, às vezes até dos avós. Eu lembro que uma vez a Nívia tem na família dela uma turma meio loira, assim, um pessoal claro, né? E ela tem uma prima de olhos bem verdes, tem um lado da família dela que é bem verde. Aí um dia ela falou assim, puxa vida, a Suelen podia puxar, né, a Gelma ali e tal, e ter esse cabelo e esse olho. Eu olhei para ela e falei assim, não. Como é que eu vou explicar isso lá na frente, quando estiver andando com a menina de olho verde, loira, e você não tem olho verde nem é loira? Vai dar ruim para mim. Mas às vezes acontece a questão de parecer, principalmente com a questão dos avós, né? Tem essa questão genética. Mas Davi pensou, está tudo certo. Ele chama o homem. Urias é um daqueles que foi trabalhado na caverna.
Era um daqueles endividados, desiludidos que Deus trata na caverna de Adulão. Ele era da guarda pessoal de Davi. Ele é um homem honrado. E esse homem chega e não consegue ir para casa porque ele pensa, está todo mundo lá sofrendo, eu não tenho o direito de ir. E o plano de Davi vai por água abaixo. Aí a gente vê que Davi realmente estava enlouquecido, porque, ok, Senhor, deu errado mesmo, não vou consertar, misericórdia. Não. Aí o pecado vai agindo, e olha, não acha que é só os outros, não. Quando nós estamos com o nosso coração preso, quando a gente está longe de Deus, a maldade ela está com a gente também. Não fica achando que são só os outros, não. O ser humano tem uma capacidade de ser mal assustadora. Vocês perceberam o outro plano de Davi? Não tem jeito, ele não quis, eu tentei. Davi mandou Urias, aquele que dividiu tantas guerras com ele, para o fronte, para a primeira linha. Porque ele sabia que normalmente essas pessoas morrem. Já ouviu falar em bucha de canhão? A turma que entra ali. E aí Davi não está mais pensando nada, porque vocês acham que o comandante dele, chamado Joabe, não percebeu o que estava acontecendo? Como é que ele recebe uma ordem dizendo, manda o homem para a linha de frente? O pecado gera duas coisas, ele gera em nós um afastamento e a gente fica cego, e parece que uma burrice coletiva. Porque o homem que é extremamente inteligente não parou para pensar nas consequências. É lógico que Joabe ia ter Davi na mão. E o plano de Davi dá certo. Mas a que custo? Quantas pessoas morreram? Olha como o pecado ele vai destruindo quem está ao seu redor. Olha como o pecado ele tem o poder de ir fazendo as coisas desmoronarem e a gente não enxerga. Muitos soldados morreram para que Davi tentasse encobrir o seu pecado. Tanto que Joabe escreve um texto e fala, se o rei ficar zangado, porque morreu muita gente, porque pareceu loucura, fala para ele que Urias morreu. Perceberam como Joabe já tinha o rei aqui? E aí o texto mostra que Davi não teve reação nenhuma. Davi não estava mais nem aí, morreu, acabou o problema. E o que é que ele faz? E o que é que ele fala? Não, fala para Joabe ficar firme, vai dar certo. Ele ainda tem uma palavra de ânimo. Está tudo errado. Essa história vai marcar a última etapa da vida de Davi. Porque a partir desse momento, nunca mais as coisas serão como antes. Porque o Davi que nós conhecemos até esse capítulo, sábio, fazendo as coisas conforme a vontade de Deus, escrevendo salmos, esse Davi deixa de existir aqui. A gente tem um Davi agora que é soberbo, um Davi que é arrogante, que não se importa com as coisas que acontecem ao seu redor, porque o seu coração está sequestrado pelo pecado. E o que é que essa história de fato nos ensina? Esse texto termina com uma expressão que nunca havia aparecido na vida de Davi. Se você voltar para o último versículo do capítulo 11, você vai ler o seguinte: terminando o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Ou, na versão clássica, Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa frase é uma sentença muito perigosa, que se não traz preocupação ao seu coração, deve trazê-lo.
Porque não importa o nível de sucesso que você tenha, não importa as coisas que você alcance, não importa o quanto a sua vida pareça estar ajustada, se você está fazendo algo mal aos olhos do Senhor, a conta vem. A conta vem. Esse capítulo da vida de Davi nos ensina a termos muito cuidado com o pecado. Aí eu faço outra citação do que o próprio Deus fala a Caim. Caim, o pecado bate à porta. Tenha cuidado. Queridos, nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer que está acima de qualquer tentação. Todos nós temos as nossas áreas de fragilidade. E a essas áreas nós devemos desesperadamente clamar misericórdia ao Senhor. Esse capítulo nos ensina que, na verdade, a única alternativa que temos diante do pecado é o arrependimento. É clamar ao Senhor misericórdia, porque se a gente ficar tentando consertar, a gente vai abrir um buraco atrás do outro. E as coisas não se encaixam. E o custo é altíssimo. E se o Senhor permitiu a você estar aqui esta noite, é para que você, assim como eu, reflita a respeito disso. Cuidado! Cuidado com aquilo que você está literalmente flertando. Cuidado com os jogos que você tem entrado. Cuidado ao se achar forte o suficiente. Cuidado para já não estar com o seu coração distante do Senhor, ao ponto de estar insensível às coisas que estão ao seu redor. É assim que o pecado age. Mas o Senhor nos mostra e nos dá a oportunidade de não passarmos pelo que Davi passou. Arrependendo. Aí a gente entra no discurso de João Batista, lá no Novo Testamento. Arrependei-vos. Arrependam-se. Essa é a única alternativa confiável para consertar de fato os problemas que nós mesmos geramos em nossa vida. Como é que está o seu coração? Eu queria pedir que o ministério suba de louvor. Eu queria dar a você mais uma oportunidade. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você fosse muito sincero com você mesmo. O seu coração está mais próximo ou mais distante de Deus do que estava no início do ano? Você já parou para pensar nisso? A gente está em setembro, né? Você hoje está mais próximo e mais envolvido com o Senhor, ou hoje você está mais distante e acomodado? Isso pode revelar um pouco de como está o seu coração. Isso pode revelar um pouco de como está o seu coração. O Senhor permitiu que você viesse aqui para refletir. E se for preciso, para pedir perdão. A Bíblia nos mostra que só existe algo que de fato move a graça do Senhor, além do amor dele. É um coração quebrantado. Coloque-se diante do Senhor. E se necessário for, peça perdão. E permita que Ele gerencie verdadeiramente a sua vida.
Fale com Deus agora. Santo Deus, a tua igreja está em oração. E nós agora colocamos, Pai, e clamamos a tua misericórdia. Pai, as tuas misericórdias, a tua graça é o fato de não sermos destruídos. Então o Senhor tem nos sustentado. Então tens misericórdia do nosso coração. Pai, derrama quebrantamento aonde deve haver quebrantamento. Abre os olhos que necessitam ser abertos. Derrama a tua graça constantemente no nosso meio. Pai, que ninguém aqui venha se acomodar ou entender-se superior. Pai, que ninguém aqui brinque com o pecado. Que possamos de fato entender os perigos. Tens misericórdia de cada um de nós e continua a agir no nosso meio. Derrama o teu perdão. Pai, derrama perdão no nosso meio. Nos dá o convencimento necessário dos nossos pecados e arrependimento. Continua tratando os nossos corações. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém.